Mas num panorama, né, mais geral, assim, a nível de Brasil, vocês acham que os nossos profissionais de cibersegurança no Brasil como um todo são bons? A gente tem competência, né, ou a gente tem calibre para concorrer com profissionais de outros lugares, como os Estados Unidos ou Israel? Eu acho que, na minha sincera opinião, só para jogar um pouco de palha aqui nessa fogueira, é que em questão tecnológica a gente não consegue chegar lá. Não temos uma produção de tecnologia suficiente para isso. Mas na mão de obra, olha só, todas as vezes que eu vejo lá os campeonatos de cyberativismo e de hacker, capture the flag, sempre tem brasileiro entre os top 10, quando não, entre os tops 3, 5 ali dos campeonatos. Mas isso é uma realidade ou é porque eu estou inserido nesse contexto? Eu vou deixar o Maurício falar primeiro. Não? Ele tirou as palavras da minha boca. Eu queria deixar ele falar primeiro, mas é um ato. Olha só, algum jogador volta aqui, galera. Não, mas o brasileiro, ele é apto, sim. O brasileiro é uma pessoa muito flexível. Né? Nós nascemos num país que a gente sabe lidar com diversas situações. Então, o brasileiro ele é sempre muito flexível e ele é muito especializado. E diferentemente de lá fora, que a gente vê o quê? O cara sabe apertar o parafuso. Se eu tirar esse parafuso daqui e colocar aqui, ele já não vai apertar. Né? Eu não sei se lá fora mudou, não estou acompanhando, mas aqui a gente tem a característica de entender o processo inteiro. Então a gente consegue ir do começo ao fim numa solução. Tanto é que tem muito brasileiro hoje que já trabalha aqui no Brasil fazendo home office para empresas do exterior. É exatamente por causa dessa qualidade nossa de conseguir ver o processo do começo ao final. Então eu entendo que, tecnicamente, concordo com você, a gente não tem ainda uma indústria, a gente não tem processo para chegar lá tecnicamente, mas nós temos pessoas que sabem usar a tecnologia e que sabem dar até para ela outra, às vezes, utilização. É comum a gente ter, por faltar dinheiro e recurso, a gente acaba se adaptando. Né? Então a gente consegue usar uma ferramenta até um pouco além do que ela podia ir e até às vezes o próprio fabricante se surpreende. Fala, pô, vocês estão usando para isso? Vocês já não ouviram isso? Você não pegou um cliente seu? Eu falo, cara, você tá usando a minha ferramenta para isso? Pô, nunca imaginei o negócio. Então a gente vai um passo além, entendeu? Porque a gente não é quadradinho. O brasileiro tem essa característica, né? Agora vamos ouvir a opinião aí do seu Thiago. Thiago, você acha que os Estados Unidos tem que trocar a Índia como mão de obra e começar a usar o Brasil? É isso mesmo? Deveria se o Brasil se candidatasse a essa vaga, né? Mas eu acho que assim, eu concordo 100%, eu acho que o Brasil, o brasileiro, a gente vai além, a gente é, assim, no sentido bom da palavra, né? Malandro, né? A gente consegue entender as coisas, e é isso que você estava colocando um pouquinho antes aí, especialmente na área de cybersecurity, ter esse técnico consultivo, né? E não o apertador de parafuso, ou seja, o técnico que entende, né, o que está acontecendo, consegue analisar, tem um raciocínio lógico. Ele não precisa necessariamente ser o cara que sabe a última linha do código-fonte lá, mas ele entende o problema e sabe para onde caminhar e como chegar na solução. Esse é o skill, ou soft ou hard skill, que a gente mais precisa na área. Pelo menos minha impressão, né, até de alguém que fica baseado nos Estados Unidos e tem a experiência educacional, tanto de Brasil quanto Estados Unidos, eu acho que a gente tem uma curva, se a gente olhar estatisticamente, né, um bell curve mais fino, né? A gente tem os nossos outliers muito bons, que é isso que vocês estão comentando, num CTF, no que for, numa competição, numa briga global, a gente sempre vai ter brasileiros na ponta. Isso em qualquer coisa, pode ver, pode ser o que for. Na natação é assim, nos canais de YouTube, os mais acessados, sempre tem lá os brasileiros. Enfim, seja o que for, a gente sempre desponta, mas a gente desponta pela vontade e habilidade, força de vontade específica dos brasileiros. A gente não tem no Brasil um sistema que fomente isso. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas que não têm acesso a uma boa educação, a um ecossistema em que esse conhecimento está alojado, em que esse clima, né, de estudo, de perseverança é a norma, ela cai muito no que a gente estava falando anteriormente, naquele efeito Dunning-Kruger. Né? Ela acha, e não é, a gente brincou aqui com o George Santos, essas coisas, não é que o cara é maquiavélico, um psicopata social, um engenheiro, nada disso. Ele só não consegue ter a visão de que o conhecimento que ele tem ainda não é o suficiente para performar no topo. Então, acho que a gente tem muita gente que acaba ficando nesse limbo, não por falta de vontade, mas por falta de
suporte do país, enfim, né, boas escolas Brasil afora e não só algumas, é um problema sistêmico do país, não do brasileiro. Nos Estados Unidos, como esse acesso é muito mais, né, proliferado, assim, universidade nos Estados Unidos tem mais que Starbucks, então as pessoas têm acesso. Então, mesmo a pessoa que às vezes não está muito dedicada, o sistema empurra, né? Aqui no Brasil, quem quer tem que pedalar um pouquinho mais, porque é como se estivesse pedalando em cima de uma esteira que está te puxando, então você tem que pedalar mais rápido. Acho que essa é a grande diferença. Então, estatisticamente, eu acho que tem mais gente nos Estados Unidos com conhecimento médio bacana, né? Então, uma curva um pouco mais gorda aqui no meio, né? E menos gente, talvez, proporcionalmente falando, no outlier, os grandes performers, estatisticamente falando, porque, claro, os Estados Unidos tem muito mais gente na área de segurança, de TI, enfim, mas é pela ajuda que o país dá, né? Pelo sistema empurrando as pessoas. Se aqui a gente tivesse esse apoio, eu não tenho dúvidas que a gente substituiria a Índia ou quem fosse para prover esses melhores serviços, porque o brasileiro tem essa capacidade. Mas é uma capacidade inata, não uma capacidade fomentada pelo sistema ou pela sociedade. Olha só, então o brasileiro, ele tem a capacidade. O que a gente precisa é só de alguns empurrãozinhos ali para a gente poder deslanchar no mundo da cibersegurança. Eu que às vezes participo de alguns CTFs, etc., ou nos rankings, né? Sempre vejo o brasileiro lá e servem de inspiração, né? Assim como, por exemplo, o Maurício é uma inspiração para você que quer ser um gerente de tecnologia eficiente, que quer fazer ali acontecer no seu meio. Temos também na parte de cibersegurança, temos na natação. Então, como o Thiago colocou e o Maurício colocou, a gente tem as habilidades necessárias e temos os exemplos. Só falta você fazer.